E nos últimos dias houve um aumento nos casos de síndromes respiratórias agudas em boa parte da nossa região, em boa parte do Brasil também, né? A gente que acompanha o noticiário nacional está verificando isso. E apesar de serem provocados por vírus respiratórios, a maioria dos casos registrados neste ano tem como causa o vírus da Covid e também os diferentes tipos de influenza. E por causa dos sintomas, muitas pessoas têm confundido, afinal, qual doença é. É por isso que eu convidei o médico infectologista, o Dr. Pablo Sebastian, que é coordenador do curso de medicina da Univale também, para tirar as nossas dúvidas. Boa tarde, seja bem-vindo ao Ver Mais, Dr. Pablo. Boa tarde, Sheila. Obrigado pelo convite. Sempre bom a gente poder ajudar a esclarecer as pessoas. Doutor Pablo, e é uma dúvida muito recorrente entre as pessoas, né? Entre quem está infectado, fica se perguntando, e agora? Mas afinal, o que é? Será que é Covid? Será que eu posso ter reinfecção de Covid, no caso, né, de quem já teve Covid? Ou é uma influenza? Até então a gente conhecia H1N1, né? E agora H3N2. Então, dá para se dizer assim que a influenza tem uma grande família? São diferentes tipos de vírus? É isso mesmo. Assim como a gente fala do coronavírus, que ele já tinha trazido algumas situações de impacto na sociedade em outros anos, em outras localidades, o que a gente sabe da influenza é que depois daquela pandemia de 2009, o H1N1 ficou muito famoso, né? O vírus da gripe suína. Mas o que nós temos da família dos vírus influenza, a gente tem os vírus influenza A, influenza B, influenza C, e o influenza A, H3N2, ele é o considerado sazonal, é o que sempre circulou entre nós, Sheila. Então, assim, ele não é exatamente um vírus novo, só que eles têm essa capacidade de se transformar. Esse é o grande cuidado que a gente precisa ter com os vírus. Os vírus, na medida em que eles têm facilidade de se transmitir nas populações, eles adquirem essas variações. E qual que é a diferença, assim, doutor Pablo, do H1N1 para o H3N2, já que esses são os mais que a gente está ouvindo, né, as pessoas dizerem que estão mais infectadas com esses vírus? Importante a gente salientar que as vacinas que são produzidas para a gente receber ela na temporada de vacinação contra a influenza, elas são constituídas a partir dos vírus que circularam no outro hemisfério. Então, a vacina que nós aplicamos aqui, tanto no SUS quanto na rede privada, ela contempla o vírus A, H1N1, o vírus A, H3N2 e vírus B. Só que o H3N2, ele sofreu uma transformação e nós não estamos protegidos contra esse H3N2 novo, que vem agora para circular. Só que o que a gente precisa ressaltar, Sheila, a gente teve uma taxa de vacinação contra a influenza muito baixa no ano passado. E isso favorece que a gente tenha realmente a apresentação de diversos casos de gripe. Inclusive, doutor Pablo, eu estava conversando com a assessoria da Secretaria de Saúde aqui de Itajaí e há vacinas ainda de influenza nas unidades de saúde, nas 30 unidades de saúde. Então, você que está em casa, né, que quer se prevenir, pode ir até uma das unidades básicas de saúde e recorrer à vacinação. E é o que nós temos feito. A pessoa vem procurar a vacina para a Covid, até porque no começo tinha aquela questão dos dias, não podia fazer ao mesmo tempo. Agora que se sabe que elas podem ser administradas no mesmo momento, quando a pessoa vai lá fazer a sua segunda dose, ou a sua dose de reforço, ou ainda aqueles que vêm fazer a primeira dose contra a Covid, é oferecida já a vacina contra a influenza. Já pode ser imunizado. Agora, essa dúvida é a mais comum e que a gente ouve muito dos nossos telespectadores. Qual que é a diferença dos sintomas, por exemplo, da influenza para a Covid-19? Como é que eu posso suspeitar que eu estou com uma ou com outra, infectado com uma ou com outra, doutor? Entre H1N1 e H3N2 não tem diferença alguma, é o mesmo quadro gripal. Em relação à Covid-19, eles compartilham muitas condições que são absolutamente iguais. Quando a gente fala de algumas diferenças para coronavírus, o que a gente vai falar é daquela perda de olfato, da perda do paladar, que foram muito características principalmente para as primeiras variantes. Agora a gente já nem observa mais tanto isso na ocorrência das pessoas. Então fica realmente um quadro muito confuso. Mas o que as pessoas precisam entender? Que tanto uma doença quanto a outra, elas vão nos preocupar quando tem algum sinal de gravidade. E quais são os sinais de gravidade para as doenças respiratórias? Principalmente falta de ar, desconforto respiratório, alguma condição que te impeça de fazer as atividades habituais. Essas condições é que devem levar a pessoa imediatamente ao médico. A gente sabe que as pessoas ficam preocupadas, é lógico, né, Sheila? Nós temos família, a gente preocupa em ter essa transmissão entre os nossos familiares, mas o que deve levar você imediatamente a procurar o médico
é na apresentação dos sinais de gravidade. Infelizmente, nós estamos numa situação onde houve uma explosão desses casos e as unidades estão realmente lotadas. Nós temos uma participação de uma telespectadora nossa, vou pedir para a produção colocar para a gente ver aqui. Estou com todos os sintomas das síndromes respiratórias. Existe alguma coisa que eu posso fazer em casa para essa moleza passar? Gui Rodrigues de Brusque, doutor Pablo. Então, Gui, é legal essa pergunta, assim, porque as pessoas, elas querem saber como que eu fico bem, né? E a gente vai ficar bem através do quê? Da alimentação e da hidratação. Então, é importante que nesse período que você está convalescendo, que você se alimente bem, frutas, verduras, alimentos ricos em vitaminas. Não precisa recorrer à farmácia para pedir lá a vitamina C, a vitamina D, a vitamina A, não é necessário. Se você tiver uma alimentação completa, uma alimentação balanceada, ela fornece a você todas as vitaminas necessárias. E, além disso, muita hidratação. Doutor Pablo, alguma dessas, a influenza e a Covid, a gente sabe que a Covid, as crianças, né, elas ficam mais assintomáticas, alguns casos mais graves, mas a influenza é mais comum nas crianças? A gente tem essa distribuição igual em todas as faixas etárias, entre todas as pessoas, de maneira independente. O que acontece é que para a Covid, o que nós observamos até o momento, uma ocorrência inferior de casos de gravidade, o que não vale para a influenza, porque para a influenza as crianças, principalmente as menores de 5 anos de idade, são consideradas um grupo de risco. E quando acontece, no caso, a família tem uma pessoa que está com influenza, né? E aí, de repente, a outra pessoa de casa, da mesma família, que mora no mesmo local, começa a apresentar sintomas. Antes de ter certeza que é influenza, é bom procurar atendimento médico, fazer o teste para não ver se é Covid também, doutor? Como é que está essa situação? Então, de novo, não tendo nenhuma apresentação de gravidade, não é imediata a necessidade de procura por atendimento médico. Uma diferença interessante entre a Covid e a influenza é que para a influenza o período de incubação, que é aquele entre a contaminação e o aparecimento dos sinais e sintomas, é de apenas um dia, na grande maioria das pessoas. Então é muito rápido. Eu entro em contato com um doente e eu nos próximos 2 dias no máximo eu já tenho a apresentação de sinais e sintomas. Para a Covid, a gente sabe que esse tempo médio costuma ser maior, entre 5 e 6 dias. Então, se eu tenho um familiar que eu já tenho um resultado positivo para a influenza e nas próximas 48 horas eu desenvolvo sinais gripais, provavelmente seja influenza igualmente. E o que a gente pode fazer no caso, né? Tanto em casa, como se tem alguém já doente, ou no dia a dia, na nossa rotina, para evitar essas infecções, doutor? Bom, a partir do momento que nós temos um doente na casa da gente, fica muito difícil fazer uma ação posterior, porque infelizmente, tanto para um vírus quanto para o outro, um dia antes de aparecerem os sinais e sintomas já começa essa transmissão. Então, nesse momento, não existe uma barreira que possa ser instituída ali. Mas o que a gente deve sempre fortalecer? Ventilação dos ambientes, especialmente com a possibilidade de incidência da luz solar, que a gente sabe que a luz é ruim para os vírus, então a gente precisa do ambiente arejado, ventilado, circulando, e a higienização frequente de mãos. Até porque a gente sabe que as mãos são um grande vetor de transmissão de todos esses vírus respiratórios. Ou seja, aquela dica do álcool gel, lavar as mãos sempre, continua servindo e muito bem, né, doutor? Para a gente finalizar, as vacinas, elas são muito importantes. A gente ouve relatos aí de pessoas que estão se infectando pela primeira vez da Covid agora, ou de reinfecção, e relatos de sintomas mais brandos. É isso mesmo, né? Para que nós estamos fortalecendo tanto essa necessidade das vacinas? A gente quer vacinar o número mais grande de pessoas, aí, o maior número possível. Por quê? Porque a gente não quer ver mortes. As vacinas servem para impedir a mortalidade. Então, assim como a gente teve já uma queda da mortalidade em adultos graças ao programa de vacinação, a gente precisa agora prorrogar para as crianças, para que também elas tenham essa chance de se defender e a gente não ter morte entre os indivíduos vacinados. Eu disse que seria a última pergunta, mas eu vou fazer mais uma, porque eu tenho certeza que muitos pais e mães ficaram naquela dúvida. Ai, será que eu vacino meu filho de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 anos? Doutor. Vacinem seus filhos, né? A gente tinha uma expectativa tão grande, Sheila, para que a gente tivesse alguma coisa para oferecer melhor para que as pessoas estivessem protegidas contra as formas graves de doença. E embora as crianças não desenvolvam tanto esse quadro respiratório, as crianças elas podem fazer um quadro que é uma inflamação multissistêmica terrível entre as crianças. Então, claro que a gente viu um número de crianças muito menor adoecendo pela Covid, mas não vale a pena correr esse risco. É muito melhor estar protegido pela vacina.
Doutor, muito obrigada mais uma vez pela sua participação, pelas suas orientações aqui no Ver Mais. Tenho certeza que ajudou muita gente. Lá em casa, a minha mais velha, que tem 9 anos, ela não vê a hora de ter a vacina para ela correr, né? Mãe, eu quero ir para o postinho de saúde para fazer a vacina. E já está decidido. Ótimo, vai se vacinar. Obrigada, doutor. Obrigado, Tudo de bom.